Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Iremos falar sobre o primeiro reinado. Esse assunto vocês encontram na página 67 a 69. Como eu sempre peço a vocês, antes de assistir o vídeo, é bom dar uma lida no conteúdo do livro didático, para que assim, nesse momento, depois da leitura, vocês possam só ouvir a explicação e fica mais fácil de compreender. Tá bom? Então, o primeiro reinado, na aula passada nós estudamos sobre a independência do Brasil, quando Dom Pedro ele decidiu tornar o nosso país independente. Aí vamos iniciar a explicação. Com a independência do Brasil em 1822, isso que nós estudamos, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, o nosso país, o Brasil, agora passou a ser uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I, se tornando assim o primeiro imperador do Brasil. Ele permaneceu no poder de 1822 a 1831. Este período aqui de governo foi chamado de primeiro reinado. O primeiro reinado ele foi um momento bastante complicado, turbulento naquelas províncias, Como eu já falei na aula passada, tinha algumas províncias que não aceitavam a ordem do imperador, não acatavam as suas medidas, aquelas províncias do Pará, da Bahia e do Maranhão. Então foi um período marcado, por exemplo, pela insatisfação dessas províncias e também por disputas políticas. Em 1823 foi convocada uma assembleia para a elaboração de uma nova Constituição. Para vocês que não sabem, é importante, vocês não podem esquecer o que é uma Constituição. Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Então, assim, para se manter a ordem, agora o nosso país, ele era independente de Portugal. Quando o Brasil era colônia de Portugal, as leis que governavam aqui, que regiam o nosso país, que mantinham a ordem, era a lei de Portugal. Agora o nosso país está independente, agora ele está andando com suas próprias pernas e para isso é necessário ter as suas próprias leis. Tá certo? Então, em 1823, um ano após Dom Pedro ser aclamado imperador, agora Dom Pedro I, ele formou aí, reuniu uma assembleia e aí para reformular, para criar a primeira Constituição brasileira. Essa assembleia, ela era composta por grandes proprietários de terras, por pessoas ricas, sem a presença de um representante da camada mais popular da sociedade, da camada pobre. Durante a elaboração dessa primeira Constituição, em 1823, os políticos, eles tentaram limitar o poder do imperador, tentaram limitar o poder de Dom Pedro, e não era isso que ele queria, obviamente. Então ele dissolveu essa assembleia, ele desfez, ele não aceitou, Então ele mesmo, com a sua única autorização, ele criou a primeira Constituição, não concordando com a assembleia que queria limitar os seus poderes. Então, essa Constituição, ela ficou pronta em 1824. Ela começou a ser formulada em 1823, mas ficou pronta um ano depois, em 1824. Quando a Constituição ela é imposta por apenas uma pessoa, nós dizemos que ela foi outorgada. No caso, ela foi imposta, criada por apenas uma pessoa, e essa pessoa foi Dom Pedro I. E quando ela é discutida por representantes, por várias pessoas das diversas camadas da sociedade, nós dizemos que ela foi promulgada. Então não foi isso que ocorreu. A nossa Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil do período da monarquia e nós dizemos que ela foi outorgada. A Constituição de 1824, ela estabelece várias medidas, entre eles tem aí a monarquia hereditária como um sistema de governo. Então, quando Dom Pedro I viesse a falecer ou ele não pudesse assumir o trono por um motivo de doença, por força maior, o seu filho iria assumir. E se o seu filho não pudesse ou se ele não tivesse um filho, seria um parente mais próximo.
Também aí o voto aberto, sem ser secreto, 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, tá? Entre outras medidas. Para que eu não venha me prolongar, tem aí uma tabelinha na página 67 para vocês. Inclusive é muito importante esse poder moderador, que não existe mais nos dias de hoje. Esse poder moderador, ele é exclusivo do imperador, tá certo? Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador naquela época. Então, como eu já falei para vocês, várias revoltas estavam ocorrendo nas províncias que não aceitavam a decisão de Dom Pedro, mesmo antes dele se tornar imperador do Brasil, né? Durante aquele período que ele ficou como príncipe regente antes da independência. Então, houve aí uma revolta chamada de Confederação do Equador. Foi uma revolta iniciada em Pernambuco, mas se estendeu para outras províncias da região Nordeste. A Confederação do Equador, ela recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Aí na página 68 vocês encontram as medidas, né? O que causou essa revolta. Temos aí os objetivos da revolta: a convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, tá? Então as pessoas queriam que todo mundo, né, que a maior parte das pessoas pudessem participar da elaboração dessa Constituição e queriam a anulação daquela Constituição que foi outorgada por Dom Pedro. Também queriam a formação de um governo independente na região, como se Pernambuco se tornasse independente, né? Fosse separado do resto do Brasil. Também acabar com o tráfico de escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder desse movimento foi Frei Caneca. Porém, ele contou com a ajuda de outros nomes muito importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, tá? Então, Dom Pedro I mandou forças militares para acabar com essa revolta. Então, as penas impostas para esses revoltosos foi a pena de morte. Inclusive, Frei Caneca, ele foi fuzilado, tá? Como uma consequência desse conflito, e ele ficou conhecido em nossa história como o símbolo do ideal de liberdade, né? Ele lutou pela liberdade da província de Pernambuco. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo de Dom Pedro I fez com que ele viesse a renunciar e abdicou do trono em 7 de abril de 1831. Então, quando Dom João VI morreu lá em Portugal, Dom Pedro I aqui no Brasil teve que voltar para lá, já que existia uma monarquia por via hereditária. Tá? Então ele tinha que assumir, ele decidiu voltar para Portugal e deixou aqui no Brasil Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade, que ele ficou sob a responsabilidade de José Bonifácio e responsabilidade de outras pessoas, que eram chamados de regente. Então ele só poderia assumir o trono quando ele fosse maior de idade. E assim terminou o período do primeiro reinado. Dom Pedro, ele renunciou à coroa portuguesa, né, já no período que ele estava em Portugal, entregando a sua filha, Dona Maria da Glória, tá certo? Então, esse período aqui, esse finalzinho, ele é muito importante porque fala do momento em que Dom Pedro I teve que voltar a Portugal. O seu filho tinha apenas 5 anos na época. Então, quem ficou aqui governando, nós podemos dizer assim, durante um tempo, foram os regentes, pessoas de sua confiança. Quando o imperador, o rei, ele não pode, né, ficar no trono, tem que haver uma eleição, uma reunião para escolher, né, as pessoas que irão governar. Então, não foi algo que aconteceu porque essa decisão de voltar para Portugal foi algo muito rápido, algo tomado às pressas. Então, os regentes ficaram aqui e nesse período aí, a partir daqui para frente, é que nós vamos falar sobre o segundo reinado, o período regencial. O período regencial quando Pedro de Alcântara, com ainda 5 anos de idade, não poderia governar e ele ficou sobre a tutela, sobre o cuidado dessas pessoas que era de inteira confiança do imperador Dom Pedro I.
tá certo? Deixo para vocês a atividade das páginas 69 à página 71. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se necessário, vocês podem rever o vídeo várias vezes, tá bom? Então é isso e até a nossa próxima aula.